Tu vai votar no Bolsonaro? Eu não voto em nenhum dos dois. Mas tu sabe que tu votando em nenhum dos dois, talvez... Foi o que eu falei na última eleição, até morrer ninguém me ouviu. Então eu quero que você exploda. Como é que é? Nas últimas eleições, eu falei demais isso. Eu brigo por isso há muitos anos, mais de uma década. Então, assim, eu vi acontecer. Eu vi o Bolsonaro acontecer. Não foi só o extremo que elegeu o Bolsonaro, não foram os bolsonaristas que elegeram o Bolsonaro. Foi aquele meio puto da cara, extremamente decepcionado, com bilhões desviados numa corrupção instaurada, que não aguentavam mais. Do mesmo jeito que eu abomino o fascismo, eu abomino o comunismo. Eu não quero nenhuma das duas coisas. Mas tu acha que a gente estava próximos do comunismo no Brasil? A gente estava totalmente aparelhado. Tanto é que demoramos muito tempo para qualquer ação contra um político nesse país. A gente não consegue, olha o STF. A gente não consegue agir politicamente para julgar um político hoje. A gente tem uma ideia de que o julgamento pelo STF ele é para acelerar, mas sabemos que de fato não é o que acontece. Eu vi esse panorama nascer. Eu vi o Lula plantar o nós contra eles lá em 2014, 2013. Eu vi essa briga começando e eu falava, gente, não vamos por aí. Não vamos por aí, porque depois que a pessoa tá puta, não adianta você servir bolo na calçada não, bebê. Assim, tu tem essas duas opções no segundo turno. Não voto em nenhuma das duas. E nem no Bolsonaro. Não, porque a corrupção do Lula matou gente nos últimos 16 anos. Mas a gente tá falando de agora. Tudo bem, mas ele não virou um bonzinho porque o outro é um cretino. Os dois são cretinos. Eu não quero voltar com o meu marido que me espancava porque o de hoje tá pensando em me matar. Daqui, seja bem-vindo a mais um vídeo, beleza, pessoal? A gente vai comentar aqui sobre as eleições de 2022, beleza? Que tanto eleições pro estado quanto pra presidência, tá certo? Também a gente vai também eleger deputados, etc. Tá certo, pessoal? Agora esse vídeo é um vídeo bem oficial mesmo, beleza? Eu vou dizer qual que vai ser os meus votos finais, eu vou comentar com vocês qual que vai ser os meus votos finais, o que eu vou fazer, tá certo? Agora, beleza? Nessas eleições, beleza? Eu vou dizer aqui toda a minha opinião sobre a maioria dos candidatos aí que eu já analisei, beleza? Sobre tudo que eu vi, tá certo? Beleza, pessoal? E, cara, vamos comentar aqui sobre todos eles, mano. A gente sabe que a eleição é basicamente entre Bolsonaro e Lula, entendeu? É o mundo preto ou branco, entendeu? É aquele famoso mundo, ou é preto ou é branco, ou é Bolsonaro ou é Lula, tá certo? E é uma vergonha, né? A gente vê o nível que o nosso país está, ver os níveis dos candidatos que a gente tem hoje, que são fraquíssimos em debates, não fala nada com nada. A gente sabe que isso é uma vergonha, tá certo? A gente tá vivendo aqui num pesadelo, cara, com os caras que a gente tá vivendo hoje, né? A gente sabe que Jair Messias Bolsonaro, depois que se elegeu, ele indicou um petista para Procuradoria-Geral da República, entendeu? A gente sabe que ele indicou 2 ministros petistas para o STF, um deles, inclusive, votou a favor de soltar o Lula, tá certo? O filho do Bolsonaro, que o Bolsonaro defende, né? O Flávio Bolsonaro melou a CPI da Lava Jato, que pode investigar todos os ministros do STF. A gente sabe que a gente é contra muitos dos ministros do STF, obviamente, né? Que a gente não concorda com muitas coisas que eles fazem, né? Mas se realmente há canalice, poderia ser investigado. Se não melasse a CPI da Lava Jato, por exemplo. E aí? Milhões de pessoas mortas pela pandemia. No Socoveiro. Vai ficar chorando até quando? Eu não faço milagres, não sou Messias, porra. E aí? É um cara desse que merece ser presidente? Depois de um Brasil totalmente destruído como esse, pagando imposto nas alturas, a gente só tendo essa diminuição só agora nas eleições? Um cara desse que mente descaradamente? Entendeu? Eu acho que não. Eu acho que não é uma boa ele ser reeleito, tá certo? Luiz Inácio Lula da Silva defende pautas que eu não acredito. Fez coisas horríveis, entendeu? A corrupção do governo dele, da Dilma, matou milhões de pessoas, tá certo? Essa é mais uma realidade. Não voto de forma alguma em Luiz Lula Inácio da Silva.
E que vergonha um cara desse estar sendo candidato. E não, Lula não foi absolvido. O que houve foi uma manobra do STF de que ele foi julgado em delegacia errada, entendeu? Não em delegacia, que ele foi julgado em lugar errado, entendeu? A delegacia é um exemplo, tá certo? Ele foi julgado em lugar errado. E o processo e esse crime já tinha acontecido há muito tempo atrás. Aí aconteceu que ele não foi absolvido. O processo ele somente foi interrompido, mas as provas se mantêm, tá certo? Beleza? Então, Lula, pelo amor de Deus. E tem gente que vai. E esses dois vão ser os mais votados, cara. Eu fico indignado, cara, olhando. Mano, Bolsonaro e Lula vão ser os dois mais votados dessas eleições, cara. Eu acho incrível, tá certo? E vocês acham mesmo que eu vou me meter numa eleição dessa? Você acha que eu vou votar em um desses caras? Quem é contra o voto nulo, fala que não pode reclamar depois, não pode ficar reclamando depois, vai falar. Depois não vai reclamar, hein, meu? Mas você vai ficar elogiando esses dois governos aí? Pelo amor de Deus, cara. Pra mim, cara, eu acho muito melhor você não sujar as mãos, tá? Ali nas urnas, tá certo? E ter que ficar apoiando e ter que ficar passando pano pra esses governos, tá certo? Porque tá com medo de um ou outro votar. São todos iguais, tudo farinha do mesmo saco, cara. Incrível. E cara, eu vou ser sério pra vocês. Eu iria votar em um dos candidatos, que é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro não é mais candidato à presidência, mas o Sérgio Moro, ele foi pro caminho mais fácil, o caminho mais, digamos, que você pode se proteger mais, beleza? E colou no Bolsonaro o Sérgio Moro, tá certo? E também tá usando o dinheiro do fundão eleitoral, beleza? Pro candidato ao Senado, ele é candidato a senador no Paraná, beleza? Depois disso, cara, nem fudendo que eu ia votar em Sérgio Moro, cara, porque ele obviamente traiu as pautas que ele defendia, beleza? Traiu inclusive o MBL, tá certo? Beleza? Deixou o MBL pra lá, não tá nem mais com o MBL, tá certo? Então, pra mim, houve oportunismo político aí, infelizmente, e sem condições. Ciro Gomes, cara, ele é basicamente o cara que quer ser a esperança da terceira via, que é aquele cara que, segundo ele, é o cara moderado, tá certo? Aquele cara de ideias que tem propósito, que é um cara esperto, tá certo? Só que esse é o mesmo cara que deu um tapa na nuca, beleza? De um deputado em 2018, disse que iria sequestrar o Lula para entregar numa embaixada e entregar num lugar só para pro Lula não ser preso, tá certo? Falou que ia receber a turma do Sérgio Moro na bala, tá certo? E aí? Beleza, agora o cara é de boa, né? Agora porque ele tá concorrendo com o Lula, Bolsonaro, agora o cara ele é de boa, tá certo? Agora as pautas que ele defende é certo, agora o nosso mercado vai ser livre, beleza? Agora vai privatizar tudo, agora vai ser tudo livre. Só que não, brother, só que não. Eu não apoio caras assim que vive de oportunismo político e que vive usando o fundão eleitoral para fazer suas próprias campanhas. E eu não vou votar em Ciro Gomes de maneira alguma. Eu não confio em caras como esse, beleza? Eu já comentei muito aí sobre o Ciro aí no canal, nos debates, etc. Sobre o que eu concordo, o que eu não concordo. Tá certo? Eu acho que ele no debate é muito fraco, poderia expor tanta coisa. Por exemplo, naquele debate lá da Band, ele foi perguntar pro Bolsonaro sobre fome, cara. Por que ele não fez perguntas sobre coisas mais graves que o governo Bolsonaro fez? Tipo, é grave sim, as pessoas passarem fome. Mas, cara, pô, o Ciro pode esquecer, beleza? Eu não sei quem entra em quarto lugar agora, se não me engano é Simone Tebet. Mano, Simone Tebet, pelo amor de Deus, mano, que porra é essa de dar 5 mil pra estudantes, mano? Mano, pelo amor de Deus, velho. 5 mil pra estudante? Que porra é essa? Que porra de proposta é essa que você pretende? Não falou suas propostas até agora, fica falando toda hora que vai defender mulher, feminismo aqui, feminismo aqui, feminismo aqui. Só que engraçado é que ela diz que é contra o aborto, né? Ela fala que apoia o feminismo, mas ela não gosta do aborto não, ela é contra o aborto, tá certo? E como senadora eu não ouvi coisas boas dela, então, ao meu ver, não tem condição, tá certo? E ela defende pautas que eu simplesmente não acredito, eu não tenho meu voto. Soraya Tronic, usando muito dinheiro do fundão eleitoral, uma proposta de imposto federal único. Soraya Tronic, que porra é essa, velho? Meu Deus do céu, que porra é essa? Sem contar que ela não tem moral pra ficar falando muito dos outros. Ela apoia o PSDB, tá certo? Ela é fraca nos debates. Ela não consegue, explicar direito o que ela tá apoiando ali, o que ela tá deixando de apoiar ali. A Soraya Tronic, pelo amor de Deus, cara. Eu acho que é doido quem apoia nela. Não tem chance alguma, entendeu? Não representa alguém que vai lutar de verdade pelo país, tá certo?
E o Luiz Felipe Dávila, que é basicamente o puxa-saco do Bolsonaro, né? Ele basicamente fala pra cacete do PT, da esquerda, e do Bolsonaro não fala nada. Ele simplesmente fica quieto, tá certo? O Luiz Felipe Dávila, aliás, que o partido dele também fez isso, né? O partido dele, né? Pra mim, o Novo se perdeu, basicamente, né? Ele fica falando aí que não usa dinheiro no fundo eleitoral, eles adoram seduzir, tá certo? E aí o Padre Kelmo, que foi nos debates, pelo amor de Deus, cara, eu não vou, mano, sobre o padre eu não vou nem comentar. Assista os debates, assista o que eu comentei dele no debate. O cara só interrompe os outros, não respeita o tempo, entendeu? Tá de cabo eleitoral pro Bolsonaro, como a Soraya falou, e eu concordo, aliás, tá certo? Esse é o padre aí que vai ter alguns votinhos ou outro, mas não vai ser presente não, de jeito nenhum, eu duvido que seria, né? Eu não acho que o padre Kelmon teria capacidade de ganhar, tá certo? E é isso. E o Pablo Marçal, e claro, vamos comentar sobre o Pablo Marçal, que não é mais candidato à presidência, é candidato a deputado federal. O Pablo Marçal, gente, ele ficou por muito tempo falando mal do Bolsonaro e do Lula. Falou que que o Brasil não merece esses dois. Ninguém mais quer Bolsonaro e Lula. Chega desses dois. Só que daí quando o Pablo Marçal viu que não tinha mais chance nenhuma, o que ele fez? Declarou apoio ao Jair Messias Bolsonaro, tá certo, pessoal? Esse Pablo Marçal mesmo que falou que o Dória é um bom gestor, tá certo? O João Dória, tá certo? O João Dória que quando foi governador de São Paulo, ele amou aumentar imposto, tá certo? Um ótimo gestor, né, Pablo Marçal? Um ótimo gestor. O mesmo cara que elogia Dória, agora tá com Bolsonaro, tá certo? O cara elogia Dória e Bolsonaro ao mesmo tempo. Agora, será que ele tá com Bolsonaro? Será que ele elogiou o Dória ainda? Será que ele tá falando do Dória agora? Será que ele ainda concorda com o Dória até hoje? Beleza? Eu, inclusive, em dúvida. Então, pra mim, Pablo Marçal, ele pegou o caminho mais fácil, tá certo? Pablo Marçal, tá certo? E é uma tristeza, um desrespeito com milhões de brasileiros, porque os brasileiros de verdade, os milhões de brasileiros de verdade, não querem Lula e Bolsonaro. Muitos não querem. Muitos querem, só que tem muita outra gente que também não quer. E você, Pablo Marçal, traiu essas pessoas que iriam votar em você como a terceira via. Você traiu essas pessoas a partir do momento que você declarou apoio ao Bolsonaro. Beleza? Você concordou com tudo que aconteceu aqui no nosso governo, nos governos passados? Pô, que loucura, cara. Entendeu? E os outros candidatos eu nem sequer conheço, cara. Sério. Eu tenho muita coisa na minha vida pra fazer, ao invés de ter que ficar postando nisso. Um monte de gente vai falar, mas você não pode ficar neutro na política. Você tem que dar um jeito nisso agora. Fih, o que vai mudar o nosso país, velho? A gente já sabe que vai ser Bolsonaro e Lula, mano. Acorda, velho. Eu não vou, mano, eu vou sair de casa assim pra poder votar só pra não pagar multa, mano. Tá bom? Só pra não pagar multa, mas mano, vocês podem ter certeza. Eu não vou sujar meu voto pra vagabundo. Eu não vou sujar de jeito nenhum. Podem chamar isso de em cima do muro, do que quiser. Eu vou votar nulo pra presidente. Nulo, 100% nulo. Tá certo? Pode ter a certeza total que eu vou anular o meu voto, tá certo? Vocês podem falar o que quiser, que eu não posso reclamar depois, tá certo? Que eu votei nulo, eu não posso reclamar depois, que tem um monte de gente aí que podia fazer diferença. Meu irmão, você pode falar isso quanto quiser, que a gente tá vendo a realidade a gente viu nos debates. Só mentirosos e um bando de ditadores, genocidas, ladrões, um bando de herdeiro que nunca fez porra nenhuma pelo país, tá certo? Agora você acha que eu vou sujar meu dedinho na urna votando um desses caras? Aí um monte de gente vai falar, mas alguém vai ter que ganhar mesmo? Volta aí, volta no menos pior. Mano, pra quê? Eu não vou nem fazer campanha pra esse cara, eu vou votar nesses caras. Ué, eu vou votar em quem eu faço campanha, em quem eu tenho certeza que vai fazer o melhor pelo meu país. Entendeu? Aí um monte de gente vai falar, espera alguém honesto então. Tá bom, vou esperar alguém honesto sim, eu vou esperar. Enquanto não tiver, eu não voto. Pode ter certeza, entendeu? O Brasil não tem que ser um Brasil onde você vai votar em cara ruim por não ter outras opções, entendeu? O Brasil ele tem que ser alguém que você vai votar e alguém que vai fazer reforma pro seu país. Vai trabalhar, vai poder ajudar o pobre, o mais rico, qualquer pessoa. Esse é o cara que tem que ter seu voto. Você não tem que ficar falando, mas o Brasil só tem corrupto mesmo, vou votar em corrupto. Mano, chega já disso. Que o Brasil um dia aprenda com outros países, tá certo? Beleza, pessoal? Então, pra finalizar, pra presidente, eu vou anular o meu voto, tá certo?
Pra governador, tomei minha decisão final e infelizmente vou anular meu voto também, tá certo? Não queria que tivesse algum candidato bom, mas depois que o Arthur Duval fez aquela besteira lá de ter mandado aquele áudio, tá certo? Ter mandado aquele áudio, eu acho que acabou. Eu continuo sim apoiando ele, porque ele foi, para mim, foi um dos melhores deputados, um dos caras que eu mais me inspirei na política. Ele soube reconhecer o seu erro quando mandou aqueles áudios ridículos, mas ele reconheceu o seu erro e bateu no peito que errou sim, entendeu? Que errou e reconheceu o erro, diferente de Bolsonaros, Lulas, bolsominions, petistas, que não sabem confessar o erro de Bolsonaro e de Lula. Eles nunca erraram. O governo não teve culpa. A culpa é da pandemia que chegou. O Lula é inocente. Ele foi absolvido de todos os processos, tá bom? Beleza? O Arthur pelo menos teve isso, beleza? Ele foi o cara de verdade que lutou por você lá na Lesp, tá certo? Eu teria votado nele sim pra governo, tá certo? Tá certo? Em relação aos governadores Haddad, Tarcísio aqui de São Paulo, mano, eu não voto de jeito nenhum, mano. Sai fora, Tarcísio. Pelo amor de Deus, o cara nem é de São Paulo, o cara tá com o Fernando Collor, mano. O Collor que sofreu impeachment em 89. Pelo amor de Deus, mano. Onde o nosso Brasil vai parar? Sai fora, mano. Votar em Tarcísio, mano. Pra mim, isso aí tá mais pra oportunismo político. Ele tava do lado ali de Carla Zambelli ali, que diz votar contra o fundão eleitoral, mas votou a favor, entendeu? E a gente sabe que, inclusive, o fundão eleitoral ele foi votado na Câmara pra 5 bilhões, cara, o fundo eleitoral, que é todo o dinheiro dos seus impostos, tá certo? Beleza? Esse dinheiro, o que eles fazem? Eles usam o dinheiro do seu imposto para poder fazer campanha política, para aparecer bonitinho na internet e gastar milhões. E o Lula, ele é o recordista disso, hein, o Lula. Eu acredito, né? Ele gasta 80 milhões do seu dinheiro, o Bolsonaro gasta 20, entre outros aí que gastam tudo o dinheiro do fundo eleitoral. E o Bolsonaro é hipócrita, né? Ele disse que não era para votar em quem usa fundo eleitoral, só que hoje ele usa, né? Incrível, né? Inclusive os deputados que ele apoia também tudo usa, né? Impressionante. Eu fico perplexo, impressionado, mano, como as pessoas mudam conforme o poder, conforme os anos, cara. Eu acho impressionante, tá? Rodrigo Garcia, do PSDB, usa dinheiro do fundo eleitoral. Pra mim, só sabe falar de proposta e não bate nos candidatos. Tá certo falar de proposta, tá certo. Tem gente que pretende votar no Rodrigo Garcia pra poder tirar o Haddad e o Tarcísio, né? Não julgo. Tem gente que fala que é porque ele vai rever o Pacto Federativo, que aliás é uma coisa que eu quero ver, que é o Pacto Federativo, porque a gente sabe que muito dinheiro, galera, que é investido em São Paulo, tipo, muito dinheiro que é investido em Brasília, se não me engano, eu não entendo muito disso aí, não volta pra São Paulo. Ou seja, vamos supor, tem policial no Acre que ganha muito mais do que um policial aqui em São Paulo por causa desse pacto federativo que tem que ser revisto, tá certo? E os salários desses policiais e professores estão bem injustos, tá certo? E tem que rever o pacto federativo. E é uma coisa que esse cara do PSDB pretende ver, tá certo? E eu sinceramente eu não pretendo votar nele, porque pra mim não explicou sua história até agora. Eu acho que se ele quiser conquistar meu voto, ele que tenha mais transparência nessa reta final, que daí eu penso e pare de usar dinheiro do fundo eleitoral. Aliás, você já usou, entendeu? Então já perdeu meu voto só por isso, amigão. Simples assim, usou dinheiro do fundo eleitoral, perdeu o meu voto, entendeu? E realmente é triste que ninguém nos representa, beleza? Eu espero que, de verdade, se esse Rodrigo Garcia for eleito do PSDB de novo, né? O PSDB que já tá há um bom tempo, que faça boas coisas, entendeu? Eu não tô aqui pra poder generalizar o partido que só porque é do PSDB que vai ser ruim de novo. Nem sempre, acho que cada um faz o governo de uma forma, né? Eu concordo sem partes, mas isso vai depender. Vinícius Poit do Novo, não vou nem comentar, não quero nem saber. Aquele Alves César, pelo amor de Deus também, tem nem o que falar. Beleza, sem palavras, tá? Pra senador, eu vou anular o meu voto, tá certo? Sem condições de votar pra senador. Pra deputado estadual, eu vou votar em Guto Zacarias 44777, beleza? Eu já gravei uma entrevista com ele, beleza? Que vocês podem estar dando uma procurada no meu canal. Eu gravei uma entrevista com ele. Aliás, eu recomendo que vocês estudem sobre ele. É um ótimo cara, não usa dinheiro do fundo eleitoral e tem propostas boas aí pra São Paulo, beleza? E pra mim é um ótimo candidato, é um cara que fala muito bem, beleza, sobre o nosso sistema hoje em dia, sobre a nossa realidade hoje em dia, beleza? Eu vou votar no Guto Zacarias, beleza? Por mim eu votaria no Renato Batista, que é 44999, beleza? Que ele é basicamente o sucessor do Arthur Duval, né? O Arthur Duval é o cara que eu me inspirei. Não que o Guto não seja o sucessor, pelo amor de Deus, mas eu tô falando que o Renato, ele deve ser o candidato do Arthur, porque ele sempre foi bem próximo ali, junto com o Arthur, né? Mas
Eu vou votar no Guto, beleza? Pra dar uma força pra ele. Eu acredito que o Guto vai ter menos voto que o Renato, né? Eu acredito. Então eu vou dar essa força pro Guto. A nossa intenção é eleger todos eles lá dentro, né? Beleza? Eu vou votar no Guto porque é um cara que tá me representando muito também, tá certo? Pra deputado federal, vou colocar junto com Kim Kataguiri, Cristiano Beraldo 4488, beleza? Eu só vou sair de casa pra poder votar em deputado, porque pra votar pra presidente, governador, senador, pode esquecer. Vou votar nesses deputados aí, estudo mais sobre ele. Cristiano Beraldo não usa dinheiro do fundo eleitoral, ele enfrentou inclusive um cara armado, tá certo? Que o cara tava com arma escondida, tá certo? Ele enfrentou o Gil Diniz, tá certo? Pra mim é uma ótima opção aí também, beleza? Os parlamentares do MBL, galera que trabalha do MBL, pra mim faz um excelente trabalho e são contra esse político corrupto, tá certo? Até que se prove ao contrário, beleza? Coisa que nenhum bolsonarista petista conseguiu e só sabe falar mal deles, tá certo? Só sabe falar mal de quem tá trabalhando. Agora trabalhar eles não querem. Agora falar mal, aí sim, né? Aí vambora, né? Vamos falar mal, tá certo? E de verdade, mano, eu espero de verdade que o Arthur Duval esteja certo sobre a aposta dele. Espero que todos do MBL sejam eleitos e entrem, beleza? Lá em Brasília e aqui em São Paulo e em outros estados também, caso tenha candidato. Que entre, por favor. A gente precisa de mudança, a gente precisa de mais do MBL pra poder estar mudando isso aqui, cara. A gente já tá cansado de ver São Paulo sendo São Paulo, de ver o nosso país já sendo sucateado, tá certo? A gente já tá cansado. Que os deputados sejam nossa esperança, porque presidente e governador não tem, beleza? Que tenha esperança de agora em diante, por favor. A gente precisa de esperança, precisa mudar isso aqui, tá certo? Eu só digo uma coisa pra vocês. Eu somente lamento e milhões de brasileiros lamentam pelo caminho que o Brasil tá indo, pelo caminho que tá indo mais uma vez com esses caras aí que estão candidatos à presidência, tá? Eu somente lamento que todos nós podemos sobreviver juntos, beleza? Que você que seja trabalhador, aquele cara que questiona político corrupto, que continue fazendo isso, entendeu? Que seja contra esses caras aí, que use o seu voto como confiança e como mudança. Que o Brasil tenha esperanças de novo. É isso que a gente quer ver aí. O Brasil, nosso país, está precisando. Porque é triste demais ver a realidade. Eu não posso generalizar e falar que isso vai ser para sempre, porque não vai. A gente sabe que um dia a mudança ela pode vir. Mas a gente sabe que o Brasil precisa aprender muito com outros países, que é muito grave os candidatos que a gente tem hoje. De verdade. Que o Brasil melhore e que esse cara do MBL sejam eleitos, entendeu? Eu não sei se eles realmente vão ser eleitos, mas saiba que se eles forem eleitos vai ser uma grande vitória pra cima desses caras bolsominions, esses caras petistas aí que só fizeram mal pelo nosso país, beleza? Vai ser uma coisa incrível, tá certo? Porque eu vou querer ver esses caras lá dentro pra poder combater ideias daqueles que muitos defendem, que são caras quadrilheiros, corruptos, que só fizeram mal para o país. Está na hora, beleza? Estudem os seus candidatos, beleza? O meu candidato aí, os meus candidatos, eu já informei quem que são, beleza? Estudem sobre os meus candidatos caso vocês queiram, sobre os casos que eu vou votar. Estudem sobre candidatos que vão fazer coisas boas. Não idolatre político, lembre-se, não idolatre político, cobre, beleza? Quem quer se envolver na política, cobre eles. E vamos mudar isso aqui. E que dia 2 de outubro tenhamos mudanças, beleza? E isso eu não tô falando pra presidência e governo, não. Tô falando pra deputado. Que tenha esperança e entram novos deputados lá que façam a nossa mudança e façam o nosso país funcionar. Um abraço, pessoal. Vamos questionar tudo sempre e pra cima. Bora! Então é isso, pessoal. Se inscreva no meu canal, compartilhe nas redes sociais e like favorito. Meu Instagram, Facebook e Twitter tá aqui na tela e na descrição. Um abraço a todos e fui!